Alô, rapaziada. Alguém presente? E aí, Elson, tranquilo? Salve. Salve, salve. Cara, tem como sim. Tem como sim. Se você for aí no canal da gente, tá liberado. Eu já tô. Eu consegui baixar as aulas, eu vou postar no meu canal também, porque a Twitch tem limite. O vídeo expira, né? Ele expira, na verdade. E, e eu vou publicar lá no meu canal também. A partir de segunda-feira já deve estar todos lá no meu canal. E aí, rapaziada que chegou agora, boa noite a todos. Eu vou botar o link aí já já. Pera aí. Ó, o link do canal tá aí no chat, tá?
Os vídeos ainda não estão lá. Tem vídeo, tem conteúdo lá nesse canal, mas os vídeos principais que das lives que começaram ainda não estão lá. Ainda vou colocar ainda, tá? E demora, a internet, pô, pede uma internet rápida aí, né? Que os vídeos estão mais de 1 GB. Então demora um pouquinho pra gente postar, mas vai estar lá tudinho, tá? Rapaziada, eu vou começar aqui falar para vocês sobre um pouco do 3D Max. Galera, o 3D Max é um dos principais programas que eu utilizo para fazer as minhas modelagens. Eu utilizo dois programas, é o 3D Max e o Maya, tá? O 3D Max, cara, ele é um programa, pô, extremamente poderoso, né? Queria falar para vocês que ele é extremamente poderoso. E que, ó, alguns desses trabalhos eu utilizei o 3D Max para fazer a modelagem. Por exemplo, a lança, essa faquinha aqui, ó, é, essa pistola, essa shotgun, tá? Todas elas utilizei o 3D Max para fazer as modelagens, certo? Então, lá no meu canal, ó, onde eu tenho essa playlist aqui, ó. Cara, essa playlist ela mostra, né, bastante coisa sobre modelagem, tá? Sobre modelagem, mostra bastante coisa sobre o mapeamento V, né? Falo sobre o mapeamento V aqui, falo sobre texturização, como é que eu vou texturizar um objeto, tá? Então, cara, tem muito conteúdo, né, de 3D Max aí, tá? E eu vou estar fazendo uma introdução para vocês durante essa hora aqui, beleza? Rapaziada, assim que você abre o 3D Max, né, ele vai ficar nessa tela e a partir daqui eu tenho algumas opções. A primeira coisa que eu quero fazer, galera, é explicar o seguinte. Aqui a gente tem 4 vistas, tá? Essa é a vista de perspectiva. Essa é a vista de frente, de front, que a gente chama. Essa daqui é a standard, tá? A top, desculpa. É a vista de topo, que você olha o objeto de topo. E essa daqui é a left, que você olha o objeto de lado, ok? Na vista de perspectiva, normalmente a vista fica mais ativa pra gente aí, tá? Então, rapaziada, uma coisa que eu gosto de fazer é clicar nessa área e maximizar essa área com as teclas de atalhos Alt W, tá? Alt W, ou eu posso clicar nesse botãozinho aqui no canto da tela, ó, que é o Maximize Viewport, certo? Então eu posso clicar Alt W, ele vai maximizar aí a minha janela, beleza? Uma das principais coisas que eu preciso aprender a fazer no 3D Max, galera, é conseguir rotacionar a minha câmera, tá? Eu preciso conseguir rotacionar a minha câmera. Eu costumo dizer que esse processo inicial é como se a gente estivesse aprendendo a andar, certo? A andar, a olhar por todos os lados, tá? Então, inicialmente aqui, galera, eu tenho como me distanciar da tela ou me aproximar mais. E isso é só você girar o scroll do mouse, a rodinha, ó. Você pode se distanciar. Se você rodar para frente, você se aproxima, ok? Lembrando, galera, para quem nunca teve contato com o 3D Max, o scroll, a bolinha do mouse, ó, essa bolinha do mouse aqui, ela além de você girar, você pode pressionar, ela é um botão, tá? Então, muitas das vezes a gente que é iniciante, nunca não tem costume muito, né, com a informática, essa bolinha ela é clicável, beleza? Então, se você pressiona essa bolinha, né, você segura, clica como se ela fosse um botão, ó, você tem a ferramenta mãozinha que a gente chama ela de pan. Ferramenta pan que, ó, mexe para esquerda, direita, para cima ou para baixo, tá? Se eu seguro a tecla Alt
aperto o scroll do mouse e eu consigo rotacionar a minha câmera, tá? Eu consigo visualizar. Galera, isso esse movimento, tá, de rotação, tá? É como se eu tivesse rotacionando a minha visão ao redor de alguma coisa, né? Como se eu tivesse olhando ao redor, tá? Isso normalmente, esse tipo de movimento é um movimento de câmera, é como se a gente tivesse uma câmera, galera, e a gente tivesse mexendo essa câmera, tá? Então, são esses três comandos, ó. Alt, clica com o scroll do mouse e, ó, visualiza ao redor. Se você só girar o scroll, você se distancia ou se aproxima. E se você segurar o Alt e pressionar o... Desculpa, e se você só pressionar o scroll, você tem a ferramenta Pan, tá ok? E rapaziada, algo que é muito importante. Se você segurar Ctrl Alt e o scroll junto, você vai dar o zoom de uma maneira mais suave, tá? Suave. Com certeza eu vou falar sobre o efeito Rodrigo, cara. Pode ter certeza que esse é um dos efeitos que a galera que está iniciando mais comete aí, tá? Então, rapaziada, esses movimentos você vai ter que aprender. Às vezes pode parecer um pouco difícil no começo, mas com o tempo isso vai ficar tão natural quanto qualquer outra ferramenta que você está utilizando. Nesse cubinho aqui em cima, se você clicar e arrastar nele, você também tem o auxílio, ó, dessa rotação de tela, tá? E aqui eu também tenho algumas teclas de atalho que podem me ajudar no processo. Olha só, se eu apertar F, automaticamente eu mudo para a visão de frente. Se eu aperto T, eu mudo para a visão de topo. E se eu aperto L, ele muda para a visão de left, tá? Cara, o efeito Bevel and Boss aí é um efeito que muda a vida das pessoas. Tá, galera? E para voltar para a vista perspectiva, eu aperto P, tá? Então, rapaziada, para eu poder criar formas, né? Eu tenho o painel do lado direito aqui, galera. Olha só. Esse painel é um dos painéis mais importantes que a gente tem aqui do 3D Max, tá? Eu tenho aqui o painel de criação, onde eu vou criar todas as formas, todas as geometrias, ó. Dentro de Creation eu tenho a opção geometria selecionada, mas eu posso criar linhas, eu posso criar luzes, posso criar câmeras, né? Aqui nas primitivas, né, nas geometrias, na verdade, eu tenho as primitivas clássicas, que é chamado de standard, né? Então eu tenho box, sphere, cilindros, né? Eu tenho várias formas geométricas, tá? Que eu vou poder fazer. Se eu mudar, eu tenho, ó, primitivas estendidas, né? Que a gente vai ver algumas delas aí, tá? E várias outras aqui, galera. Eu vou manter em standard, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma box, eu dou um clique na box, certo? E ela vai ficar ativa. Quando eu dou um clique, ela fica azulzinha. Isso significa o que, rapaziada? Significa que eu posso criar uma forma, tá? Essas formas elas são criadas através de uma coisa que a gente chama de steps ou passos, né? Então, uma box você vai criar ela em 2 passos. Primeiro, você segura o clique e arrasta. Você vai determinar a área que essa box vai ter, né? Quando eu solto o clique, ele libera o segundo step, que é quando eu movimento meu mouse para cima ou para baixo, que vai determinar a altura, tá? A altura desse box. Em seguida, para finalizar esse segundo step, eu clico novamente. Então aqui eu tenho um box, né, uma caixa, tá? A grande maioria das modelagens elas começam com box como essas aqui, beleza? E aí, Marlos, tudo tranquilo, cara? Marlos aí é um cara que sempre marca presença.
Marlos, muito obrigado, cara. Você é o cara. Na boa. E, mano, Marlos melhorou muito aí com o tempo aí de modelagem. O cara já manja bastante, né? Já tem uma experiência boa aí. Tamo junto, Marlos. Galera, então, ó, se você perceber, a box continua ativa. Isso significa o quê? Que enquanto ela estiver ativa, eu posso fazer várias, né, outras box. Enquanto tiver aqui, ó, eu clicar e arrastar, eu vou estar fazendo box, certo? Se eu quiser sair da ferramenta, ou eu desativo ela por aqui, ou eu clico com o botão direito. Quando eu clico com o botão direito, eu saio da opção de criação e automaticamente entro na seleção, galera. Agora eu posso selecionar essas formas, tá? Ninguém quer ser tua dupla, cara. Ninguém quer ser tua dupla. Então, galera, é... quando eu estou nessa área de seleção, isso me permite vir para essa parte aqui, ó, que é esse segundo painel, que é o painel de Modify. Dou um clique no painel de Modify, galera, e ele vai me dar parâmetros. Ele vai me dar é, é, possibilidades de editar o objeto que eu estou selecionado. Galera, quando eu vou falar sobre edição, eu gosto de dizer o seguinte: sempre que eu for editar um objeto, eu preciso apertar o F4 para me certificar de que as linhas, as arestas estejam aparecendo, tá? Elas estejam aparecendo. Que galera, se essas linhas não estiverem aparecendo, às vezes a gente faz algumas edições que a gente não consegue visualizar. Então, quando você aperta F4, as resoluções, as linhas, né, os vértices, a gente consegue identificar com mais facilidade, ok? Então, aqui, ó, eu tenho parâmetros. Cada objeto tem o seu parâmetro, tá? Aqui eu tenho um parâmetro, ó, do length, que no caso, ó, é a largura desse objeto, né? Eu tenho o width. O length, na verdade, é a profundidade, né, galera? A profundidade, tá? É o volume dele. O width, que é a largura, tá? Que posso aumentar e diminuir. E eu tenho a altura, que é o height, essa terceira opção, tá? Algo muito interessante, você pode perceber. Ó, do lado, ele está contando isso aqui em metros, tá? Em M. Se você abrir o 3D Max padrão, não vai estar por metros. Ele vai estar por uma unidade de medida padrão do 3D Max. Se eu quiser trabalhar em metros, que normalmente é o que eu faço, eu venho aqui, ó, Customize. Eu tenho a opção aqui chamada Unit Setup, tá? E nelas, galera, eu basto vir aqui, ó, botar Meters, que são os metros, e ativar Metric. E normalmente ele vem aqui, ó, nessa opção de Standard, tá? Então bota em Metric mesmo, tá? Meters. E dá OK, que ele vai ficar nessas configurações aí de altura e largura, ok? Rapaziada, algo que é muito importante, todo programa você tem, são as propriedades de transformação, que então, como eu falei, todo programa você faz, e aqui no 3D Max não é diferente, tá? Quando você tem um objeto selecionado, seja ele qual for, você tem as três propriedades básicas, que é mover, rotacionar e escalonar, tá? Vamos começar com a ferramenta de mover. Quando eu estou com o objeto selecionado, seleciono a ferramenta de mover, ele vai apresentar um gizmo, certo? Esse gizmo normalmente ele vem no centro do objeto e ele me permite mover esse objeto nos eixos Y, Z e no X, tá? Então eu sempre falo o seguinte, para quem está começando, sempre se preocupem em mover os objetos em eixos. Não simplesmente você não vai pegar o objeto aqui, ó, clicar e arrastar, tá? Não aconselho que vocês façam isso, beleza? E aí, Ti, tranquilo? Saudades também, cara. Tamo junto. Então, sempre que você for rotacionar, for mover um objeto, galera, vem na setinha dele aqui, ó, no eixo dele.
Você vai perceber que toda vez que você coloca o mouse em cima, ela fica amarela. Significa que você vai mover esse objeto naquele eixo, ó. Para cá, para baixo, para cima, onde você bem quiser, ok? Galera, uma coisa que é importante é isso aqui também, ó. Você pode mover o seu objeto em dois eixos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quero mover meu objeto só na direção Y e na Z, ó, ele nunca vai na profundidade se eu estiver carregando ele dentro desses dois eixos, ó. Ele nunca vai no eixo X, certo? Aqui já é o contrário, ele nunca vai no eixo Y, ó. Ele só vai se manter sempre ou para a esquerda ou direita, ou para cima e para baixo, nunca para frente e para trás, tá? E essa daqui que eu uso ela demais é mover o objeto só no X e no Y, ou seja, meu objeto está em cima de uma superfície, eu quero mover ele para a esquerda dessa superfície, então eu utilizo esse eixo para o quê? Para deslizar o meu objeto em cima dessa superfície, ok? Então, ó, ele sempre vai ficar, tá, só no X e no Z, nunca para cima e para baixo, ok? Então, ferramenta de mover é assim que funciona, tá? Não, não, isso aí é uma piadinha interna da turma 7002 que eles eram alunos do Cerejo, aí depois o Cerejo teve que sair da turma, eu substituí o Cerejo, mas até hoje alguns deles me chamam de Cerejo. Piadinha interna. Rapaziada, seguinte, é... ferramenta de rotação, galera, Rotation Tool, tá? Galera, a ferramenta de rotação, ela tá aqui, ó. O gizmo, ele continua o mesmo, apesar de você visualizar aí, nossa, que diferença, tá? Mas a diferença, galera, é só visual. Olha só, se eu pegar ele aqui, ó, eixo Y, olha como aqui, ó, no centro, ele avisa, ó, essa aqui é o eixo Y, esse é o X e esse é o Z. Se eu clicar e arrastar, ele vai rotacionar esse objeto só no eixo Z, né? E ele te dá a angulação que você está mexendo nesse objeto, na angulação, tá? Então, outra coisa, ó. Se eu ativar essa opção, que é o Snap de ângulo, ó, quando eu clico e arrasto, ela vai, ó, de 5 em 5. Então, às vezes, eu sempre gosto de utilizar ela porque se eu quiser rotacionar 45 graus, se torna bem mais simples, tá? Ó, se eu pegar no X, ó, X e no Y, tá? Então eu posso mover em todas essas direções. Ao redor eu tenho esse círculo, tá? Que serve para quê? Para você rotacionar com base na vista da câmera que você está visualizando, né? Não aconselho principalmente para quem não tem experiência aí no 3D, ok? E por último, e não menos importante, a ferramenta de escala. Ela parece muito mais com a ferramenta de mover, né? Ó, eu posso escalonar meu objeto, ó, só assim, assim ou assim. E ele tem as mesmas ideias aqui, galera, ó, de você aumentar só em dois eixos, ó. Só aumentar no eixo Z e X ou diminuir, tá? Mesma coisa aqui, ó. Só no eixo Y e X e aqui no Y e Z, ó. Galera, aqui você tem três tipos, se você segura o clique, de ferramenta de escala. Eu aconselho sempre usar a do meio, tá? Se você utilizar essa daqui, ela sempre vai fazer só em um dos eixos, ó. Às vezes isso dá um bug, você fica, ah, meu Deus, o que está acontecendo, pai, não sei o que e tal. Porque você está com a ferramenta de escala errada, tá? Sempre mantém essa do meio. Ah, é muito importante que vocês saibam utilizar as ferramentas pelo seu atalho. W de mover, E de elefante rotação, R de rato, tá? Para escala. E aí 87887811 filma Lima, tranquilo?
Pô, cara, se identifica aí, cara, que esse codinome aí é. Não dá, não. É... Rapaziada, então são essas propriedades de transformação, tá? Então, ó, eu posso mover os meus objetos, ó, alinhá-los, se assim eu preferir. Olha só, tá? Hum, Anti-ghost mesmo. Certo, rapaziada? Então, você aprender a movimentar, rotacionar, escalonar o seu objeto e aprender a rotacionar a câmera são coisas essenciais para quem está começando a trabalhar com 3D Max, ok? Galera, agora que eu já falei sobre tudo isso, eu posso mostrar algumas outras formas, como por exemplo aqui a esfera, clico e arrasto. Galera, nas propriedades, se eu for aqui no Modify, a esfera tem algumas opções. Ó, raio e segmento. Ó, o raio, basicamente, né, é o tamanho dessa circunferência. Lembrando, galera, que o raio é a metade de uma circunferência, beleza? Metade de um diâmetro, tá? Não vamos esquecer disso. Então lembre-se o seguinte: você ser atingido por um diâmetro é muito pior do que você ser atingido por um raio. Por quê? Porque um diâmetro é duas vezes o raio. Piadinha medíocre, mas né, serve para a gente entender aí, galera. Então eu tenho o raio e os segmentos dele. Galera, esses segmentos eles são extremamente importantes, extremamente, porque eles definem, galera, a resolução do meu elemento, tá? É através dessas dessas linhas, dessa quantidade de polígonos juntos que eu tenho uma face. Então ele está com 32, né, de resolução. Se eu diminuir, por exemplo, para 24, você vai perceber que ela vai diminuir a quantidade de lados. Sim, de lados, de polígonos em geral, ok? Vou botar aqui, galera, 12. Olha só como ela fica bem mais quadrada, galera. A gente consegue enxergar a curvatura. E se eu botar 6? Olha isso. Então, galera, os segmentos, toda vez que vocês visualizarem segmentos no 3D Max em alguma forma, significa que é a resolução dele. Quanto mais segmentos, mais o que? Mais resolução. Então, se eu aumentar bastante segmentos, você vai ver que eu não vou nem conseguir, ó, ver a diferença de uma face para outra, porque ele está com a resolução alta. Se tiver com a resolução baixa, galera, a gente tem esse essa diferença, né? A gente consegue ver, ó, né? Só que quanto mais resolução, vocês podem, isso é óbvio, é algo proporcional. Quanto mais resolução, mais pesado é meu arquivo, tá? Então é algo que sempre vai acontecer nas box, é a mesma coisa, ó. Eu posso colocar mais segmentos, ó. Só que aí você sempre tem que pensar, por exemplo, se eu quero só uma box, tá? Se eu quero só uma box, eu preciso ter essa quantidade de resolução? Não, né? Não. Por quê? O mesmo formato que uma box vai ter com muita resolução assim, é o mesmo formato que ela vai ter com pouca resolução assim, ó. Você, não é visível isso, tá? Mas já a esfera tem diferença. Uma esfera com, ó, vou botar aqui 64, vai ficar redondo. Ó, uma com 64 polígonos, 64 segmentos, e essa daqui com 12 segmentos.
Então você consegue ver nitidamente a diferença de resolução de uma para outra, tá? E isso é importante ter em mente. Porém, essa está mais pesada do que essa, certo? Então, galera, explicando isso, ó, todas essas formas têm propriedades singulares. Por exemplo, cilindro. O cilindro é base vezes altura. Um cone é raio 1 mais a altura vezes o raio 2. Um cone, tá? Um tubo, raio 1, raio 2, altura, tá? O torus, que é a ferramenta de rosquinha, ó, clique e arrasta, você vai ter raio 1 e raio 2. Pirâmide, base vezes altura, tá? Teapot. Teapot, galera, é uma fucking chaleira, né? Você pode me perguntar por que uma chaleira, professor? Galera, essa chaleira ela serve para a gente testar render, materiais, etc. Mas por quê? Galera, essa teapot é uma pequena homenagem que a Autodesk fez para do nada uma chaleira. Fez para o primeiro objeto que foi modelado, né? Que não tinha interface como a gente tem agora, tá? Não tinha interface, galera. Só em linha de código modelaram uma chaleira. O primeiro objeto feito. Então, isso é uma homenagenzinha a esse objeto. Show? Então, galera, olha só. Com box, eu posso, por exemplo, ó, vou desenhar uma box aqui. Definir uma pequena altura. Certo? Em seguida, eu vou desenhar outra box. Ó, definir ela assim, ó, pá, mais alto. Com a ferramenta de mover, eu posso, como por exemplo, ó, selecionar essa base, subir e posicionar esse objeto, ó. Posso apertar, por exemplo, ó, a pista T de topo e posicionar esse objeto aqui, ó, pá. Volto para P de perspectiva. Posso selecionar isso e colocar ele mais embaixo. Tá? Rapaziada, se eu fosse fazer, sei lá, um criado mudo aqui, por exemplo, né? Eu fiz uma perna. Se eu fosse fazer outra perna, eu teria uma perna maior, mais grossa, mais fina, não sei, tá? Então é por isso que quando eu tenho uma peça que eu vou duplicar ela, que ela é idêntica ao outro, eu posso segurar a tecla Shift, ferramenta de mover, ó, eu movimento ela, ó. Isso segurando o Shift, tá, galera? Você segura o Shift e movimenta, ó. Ele vai te fazer uma pergunta. Você quer esse objeto seja uma cópia ou uma instância, tá? Galera, qual a diferença de uma cópia para uma instância? Eu vou colocar isso aqui como instância, tá, galera? Ó. Já eu explico a diferença de cópia e instância, tá? Galera, eu posso selecionar duas peças ao mesmo tempo, ou clicando e arrastando, ou selecionando uma dessas pernas, segurando Shift, desculpa, Ctrl e selecionando a outra. Ó, eu vou ter as duas pernas selecionadas. Seguro o Shift, clico e arrasto. Se eu quiser me auxiliar pela vista de topo, aperto o T de topo, seguro o Shift, ó. Duplicou como instância por enquanto, tá, galera? Eu vou dar OK. Para voltar para a vista de perspectiva, P. Ó, eu tenho essa ideia aqui. Ok? Então, o que é a instância? Galera, se eu vier no painel de Modify e quiser alterar uma delas, você vai observar que eu vou conseguir alterar todas, ó, com uma só selecionada. Ó. Quando eu altero o tamanho dela, eu vou alterar de todas as outras. E isso é uma cópia instanciada. Agora, por exemplo, se eu duplico essa perna e digo que ela vai ser uma cópia, se ela for uma cópia, ela vai ser independente. Eu vou mexer só nela, ó, tá? Só nas configurações dela, ok?
Então, essa é a diferença de cópia para instância, certo? Galera, ó, vou vir aqui, box, e vou fazer uma outra coisa. Eu vou ativar essa opção chamada Auto Grid. Deixa ela ativada, porque o Auto Grid permite que eu desenhe as formas em cima de uma superfície. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou clicar e arrastar e vou puxar ela para cá, ó. Depois eu posso mexer, ó, mais alto, talvez um pouco mais para frente, certo? E agora, galera, eu vou apertar T de topo, Shift, ó, arrasto para cá, botar como instância. Ok. Vou selecionar as duas, galera, ó. Deixei as duas selecionadas com Ctrl, ó. Clique em uma, segura o Ctrl, clica em outra. Na visão T de topo, galera, eu vou botar a ferramenta de rotação que a gente acabou de aprender e segurando o Shift, ó. Lembrando que para fazer isso eu preciso ter a ferramenta de rotação, a opção de Snap Angle Toggle ativada. Segurar o Shift, eu vou ter, ó, essa peça duplicada, 90 graus, ó, como instância. Eu vou selecionar. Ah, como isso não é um quadrado perfeito, galera, olha só, eu não vou poder duplicar isso como instância. Por quê? Na hora que eu duplicar, tá como cópia, eu vou poder aumentar os parâmetros dessas aqui, ó, dessas duas só, para elas poderem caber aqui direito. Eu vou trazê-las para cá, aumentar a altura, diminuir aqui, ó. Prontinho. Aperto o P de perspectiva, ó. Eu tenho um banquinho, um criado mudo ou algo do gênero, tá? Galera, eu posso selecionar todas essas peças e, por exemplo, vir aqui, ó, e mudar a cor delas, por exemplo. Ó. Então, rapidamente, eu fiz esse projetinho, né? Esse banquinho, criado mudo, sei lá, na banquetinha, certo? E olha só, eu posso selecionar essa peça, duplicar ela para cima, um Shift, pode ser distância. Depois pego uma dessas aqui e aumento, ó. Agora não é mais um criado mudo, é o que? É uma estantezinha, é uma prateleirazinha, ó. Shift. Olha isso, certo? Eu posso selecionar as duas. Olha isso. Quando eu duplico uma peça, ele me faz uma pergunta além, ó, de instância. Ele me pergunta número de cópias. Se eu colocar o número de cópias para 5, por exemplo, ó, certo? Se eu selecionar todo mundo e duplicar para cima, opa, duas, certo? Então, só com uma box eu consegui construir uma estrutura, né? Uma estrutura, tá? Vou apertar o Ctrl Z aqui, certo? Então vocês viram que sem muitas dificuldades, inicialmente, eu consigo construir coisas de maneira bem simples, ok? Galera, outra coisa que é importante que eu vou falar. Aqui eu tenho a opção de primitivas estendidas. As primitivas estendidas, como o nome dela já diz, é o que? São formas básicas, um pouco mais complexas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, chamfer box.
Galera, uma coisa que é importante, é óbvio, mas eu gosto de falar sobre, é o seguinte. Por que são chamadas de primitivas geométricas? Vocês já pararam para se perguntar? Não? Ó, primitivas geométricas, galera, porque é o seguinte. Tudo no mundo, ao seu redor, ela tem como base uma primitiva para existir, como forma principal. Por exemplo, esse vidrinho de acetona. Esse vidrinho de acetona, qual é a primitiva geométrica de base dele? É cilindro, tá? É um cilindro. Uma pilha é um cilindro, certo? Um cartão desse, obviamente, é uma box, né? Aí eu pergunto para vocês, uh, um controle desse, qual é a forma primitiva mais próxima que ele tem? Aí eu já tenho que começar a pensar em composições de formas, né? Por exemplo, o que seria uma composição de formas? A minha mão. A minha mão eu tenho como se fosse aqui um cubo, uma box, né? E aqui eu tenho 5 cilindros. Então a minha mão ela é composta não só por uma primitiva, mas ela é composta por composição de primitivas, ok? Então muitas das coisas eu preciso enxergar elas como uma composição de primitivas, certo? Espero que vocês abram a mente de vocês para isso. Então, por exemplo, galera, uma chamfer box, qual a diferença dela? Quando eu clico e arrasto, eu faço base, eu faço a altura, vou dar um clique para validar a opção, e ela tem um terceiro step, que é o step do chanfro, como o nome dela já diz, chamfer box. É uma box com a características dos ter chanfro, né, nas suas arestas, certo? Então, galera, as propriedades dela são bem semelhantes a uma box normal, com a opção fillet embaixo. E no caso, a fillet, ó, deixa maior ou menor isso daqui. Aí aqui a gente vem numa premissa que é muito importante de utilizar a ferramenta de escala, por exemplo. Eu não costumo utilizar a ferramenta de escala com tanta frequência. Se eu tenho um objeto como esse, eu venho aqui na altura e diminuo. Se eu pegar aqui, ó, direto e diminuir, galera, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ó, diminuir, certo? Se eu aproximar, olha só como ele deformou a superfície dela, tá? Agora, olha só, eu vou duplicar essa, vou diminuir ela, vou botar como cópia, vou diminuir ela aqui com o width, e essa eu vou diminuir com a escala. Olha a diferença que a gente vai ter, ó. Olha como essa está com chanfros bonitos, interessantes, ó. A luz a gente consegue observar. E aqui a gente não tem esse chanfro, porque quando eu reduzi ela na escala, ela foi deformada, certo? Ela foi deformada. Então, muita cautela na hora de utilizar a escala nos seus objetos, para não deformar eles, ok? Quer mexer neles, galera? Vem nas propriedades, tá? Vou botar aqui 0,1, 0,1 e de altura vou aumentar. Galera, eu posso duplicar essa forma como cópia. Ó, vou diminuir a altura e vou aumentar isso aqui para 1 por 1, ficou muito. 0,5 por 0,5. Ó, vou subir. T de topo. Posicionar. Ó, vou duplicar essa forma para cá e para cá. O professor só está fazendo a mesma coisa basicamente.
mas com uma pequena diferença. Olha a diferença de uma forma para outra em relação aos cantos. Vou colocar ela da mesma cor, acabar se enganando. Pronto. Olha só como o canto dessa tá. Você percebe que não existe uma transição de superfície. É uma superfície reta, direta, ângulo de 90 graus seco. Enquanto ela já não tem essa transição muito forte. Por que ela não tem essa transição seca de 90 graus? Porque, galera, ela tem mais resolução nas bordas. Né? Ele tem mais resolução nas bordas, enquanto essa aqui não tem. Tá? Então, a grande maioria dos objetos que vocês veem no mundo, eles são chanfrados. Por exemplo, uma garrafinha dessa, né, um frascozinho desse aqui de Nelsoro. Se você observar, as bordas dele são chanfradas, elas têm uma leve curva, tá? Na tampa, na base aqui da acetona também você vai visualizar que ela é arredondada. Então, na grande maioria das vezes, galera, os objetos no mundo ao nosso redor, eles têm cantos chanfrados, tá? E às vezes isso atrapalha muito de você fazer uma peça realista ou não. Não, eu falei tampo, tampo. Isso aqui é tipo, a parte de baixo, né? Chamo de tampo, sei lá, não sei se está certo. Enfim. Certo, galera? Então eu tenho uma peça, né, é, mais resolução nas pontas, né? E essa daqui não, beleza? E aos poucos a gente vai aprendendo de que maneira usar cada uma delas, tá? Porque existem situações que você utiliza uma ou outra, beleza? Show de bola. Galera, ó, isso daqui é um conteúdo muito importante para vocês utilizarem, fixarem. Procurem no Google é, tipo, objetos que foram feitos só com formas geométricas, né? Se você vir aqui, ó, você utilizando isso, já dá para fazer algumas coisas, né? Já dá para você fazer algumas coisas, montar alguns móveis para você praticar, tá? Ó, certo? Então já dá para você fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Você pode, eu vou deletar isso aqui, galera. Pode, por exemplo, pegar aqui, ó, vou voltar para Standard Primitives, Box, ó. Eu posso fazer uma box e ó, pá, painelzão. Vou pegar outra, uma box aqui, ó, pá, certo? Vou duplicar ela para o outro lado, pá, cópia. Posso duplicar ela para o centro. Para quê? Para eu poder, ó, diminuir a altura, aumentar aqui a largura. Olha, essa aqui é a maneira correta de fazer que eu faria? Não, ainda não é a maneira correta, galera, mas é um início para você começar a produzir, a praticar, produzir algumas coisas, ó, certo? Então, é muito importante que eu tenha esse conhecimento, né? Pô, eu visualizei isso, vamos tentar fazer, vamos tentar reproduzir com as ferramentas que a gente sabe, tá? Professor, mas o senhor disse que não é assim que se faz. Cara, primeiro, não existe uma forma errada de fazer, tá? Existem maneiras diferentes de você fazer certas coisas, tá? É isso que existe. Mas não necessariamente, tá errado, certo?
Ó, só duplicando. Galera, e vocês podem fazer isso para quê, galera? Para quando chegar na próxima aula eu já conseguir evoluir mais com vocês, tá? Eu evoluir mais, certo? Ó, beleza? Só trabalhando com formas eu consigo fazer muita coisa, tá? Ó, prateleira aqui mais em cima, só que essa prateleira é colada aqui, ela é menor, é mais fina, ó. Vamos supor que esse painel aqui é como o meu, aqui de casa. Ele tem, ó, prateleiras assim. Ó, certo? Aí tudo é questão de você saber como é que você vai encaixar as coisas. Ó, tá? Galera, é questão mesmo de perspectiva, de treino que você vai produzir, tá? Ó, só para fechar aí com chave de ouro, ó, eu posso selecionar essas peças aqui e clicar bem aqui, galera, ó, mirror. Esse mirror vai ser como cópia e eu vou aumentar aqui o offset, ó. Ele vai me levar, ele vai fazer uma cópia espelhada desse objeto lá para o outro lado. É só aumentar o offset, escolho o eixo, ó, pode ser no eixo Y, pode ser no Z, no caso eu quero no X, né? Ó. Então, para a galera que está começando, continue acompanhando as aulas, porque eu vou continuar nessa pegada de aulas básicas, tá? Essa aula aqui vai ter continuidade. Hoje é quarta, na sexta-feira a gente vai ter continuidade, provavelmente, dessa aula aqui, beleza? Então fiquem atentos para poder pegar as coisas do básico e ir evoluindo aí de maneira gradativa, ok? Então, galera, ó, rapidamente aí, cara, montei um móvelzinho aí, ó, tá? Coisa simples, singela mesmo, né? Então, galera, com isso, aos poucos você vai conseguir chegar e apresentar um trabalho como esse aí depois de um tempo de experiência, ó, com muito mais detalhes, né? Mas tudo isso, galera, sai desse princípio básico aí que vocês visualizaram, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula inicial, dessa introdução, tá? E a gente vai continuar, beleza? Quem gostou, fica de olho aí nas redes sociais da Gracon, né? No caso, Instagram. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o Instagram? Pera aí, galera, pera aí. Ó, fica de olho nas redes sociais, ó, que eu tô sempre postando as coisas, as aulas que vão acontecer lá, ó. Tô sempre postando, beleza? Então, como eu falei, essa aula vai ter continuidade. Fiquem atentos, tá? E no Instagram da própria Gracon, né, cara? Aqui, ó. Porque lá também tá tendo informações das aulas que estão por vir, beleza? Valeu, Thierry. Supimpa como sempre, né, cara? Show de bola, galera. Então, rapaziada, outra coisa, só pra. Eu falei isso no começo da aula, mas pra quem não estava no começo da aula, eu vou falar de novo.
No meu canal, as aulas anteriores vão estar upadas até a segunda-feira. É exatamente o que eu tô falando, cara. É exatamente o que eu tô falando, ó. Se inscreve aí no meu canal pra você ter informações dos vídeos que eu upar, certo? Até segunda-feira, todas as outras aulas anteriores vai estar lá no canal, tá? As lives que eu fiz anteriormente para vocês assistirem, que no Twitch, depois de 15 dias, ela expira, você não consegue ver mais. Então, lá no meu canal vai estar full time. Então vai lá no canal, dá uma inscrevida lá, tá? Tem conteúdo lá, cara, tem certos conteúdos lá de modelagem, ó. Então vocês podem ir lá dar uma olhada, tem de cinema 4D, né? Tem de Maya. Tem umas aulas interessantes lá, galera. Então fiquem à vontade aí para assistir, beleza? Rapaziada, por mais é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, galera, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção, pelo companheirismo aí, pela oportunidade de você estar aí, né, compartilhando esse momento comigo. Galera, beijos e abraços aí e até aula que vem. Tchau, tchau. Obrigadão, Thierry. Valeu, cara. Tamo junto.